Olá, um prazer estar aqui com vocês hoje, neste primeiro webinar do Smart de 2022. E eu não posso deixar de começar agradecendo, primeiro, a Verbio, que possibilitou a viabilização deste webinar, aos nossos palestrantes, Cláudia Pires e Fábio Magalhães, ao Fernando Souza, muito obrigada, vocês são incríveis e eu sei que vão entregar um conteúdo maravilhoso. Eu quero agradecer também a Pessoalize, que hoje está fazendo a tradução em Libras, aqui do nosso evento. Tem um valor enorme para a gente poder entregar isso também ao mercado. E é um público que merece essa atenção. Bom, eu quero falar um pouco também sobre o sucesso do Smart presencial e também transmitido online, que nós realizamos em agosto de 2022. Nós tivemos mais de 50 palestrantes e grandes lideranças em CX, compartilhando conhecimento com vocês. Além disso, em 3 meses, né, de agosto para cá, nós tivemos mais de 130 mil impressões só no LinkedIn, de informações sobre o Smart e o Prêmio Smart. E, aliás, falando do Prêmio Smart, eu não quero dar nenhum spoiler, mas quero sugerir que vocês já comecem a pensar nos seus cases para 2023, porque no início do ano nós vamos abrir já as inscrições para o Prêmio Smart 2023, ok? Eu também quero agradecer principalmente ao nosso Conselho Consultivo, inclusive Cláudia e Fábio Magalhães fazem parte do Conselho. O Conselho contribui muito para a viabilização do Smart como um todo, sempre dando informações sobre o que temas nós devemos tratar, qual o tema central, e em breve nós vamos fazer a primeira reunião do Conselho já para começar a discutir 2023. E a gente vai informando vocês aí pelas redes sociais. A gente está muito feliz hoje com a audiência. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Batemos aí 300 pessoas inscritas. É claro, a gente sabe que tem uma oscilação muito grande porque é online, né? Mas o online também vem com essa carga de conhecimento e também de economia de tempo para que todos possam fazer isso dos seus locais de trabalho, de suas residências, enfim, de onde estiverem. E o presencial é aquele momento único no ano em que nós vamos nos reencontrar no próximo Smart. E quero reforçar que estamos com o chat aberto. Por favor, participem, que a gente quer ter um evento muito dinâmico. Tá? Então, agora, para dar continuidade, eu chamo o vídeo da Verbio, por favor. ¿Qué pasaría si los clientes estuvieran en el centro de su negocio? ¿Y qué pasaría además si esos clientes realmente lo notaran? Su experiencia es lo que quita o da valor a su marca. ¿Y si sus clientes pudieran ser siempre atendidos de manera automática, sin tener que marcar tonos o esperar largos minutos a que un agente responda? ¿Y si pudieran hacer todo eso con su voz de forma autónoma? Buenos días, usted se está comunicando con nuestro servicio de atención al cliente. ¿Cómo puedo ayudarle? Es la tercera vez que me transfieren. Ya le pasé mis datos a 3 de tus compañeros. ¿Qué más tengo que hacer para que solucionen mi problema? ¿Alguna vez has estado en esta situación? Hola, ¿por fin me atienden? No quiero contratar nada. Solamente llamo porque me han cobrado el doble en la última factura. No, yo no he aceptado nada. ¿Sabe? Póngame en contacto con su supervisor. Qué asco de servicio. Para saber información sobre sus inversiones, pulse 3. Para información sobre nuestros seguros, pulse 4. Para saber más sobre nuestras promociones, pulse 5. Y para ser atendido en otro idioma, pulse 6. ¿Cuál era la primera opción? Hola, está usted hablando con las tecnologías de inteligencia artificial de Verbio. ¿Cómo podemos ayudarle? Hola, me gustaría concertar una cita médica, por favor. He detectado por su huella vocal que usted es el señor Carlos Hernández. ¿Es correcto? Sí, soy yo. Entendido, señor Hernández. El próximo día disponible para su cita es el lunes a las 16. ¿Le va bien este día y hora? Genial. Esto sí es un servicio 10. Las tecnologías basadas en inteligencia artificial de Verbio permiten diseñar soluciones de atención y automatización que consiguen llevar la experiencia al cliente a otro nivel,
respondiendo y automatizando procesos de una manera más rápida y fácil, simplemente utilizando el poder de su voz. Ponga a trabajar las tecnologías de inteligencia artificial de Verbio y lleve la atención a sus clientes a otra dimensión. Verbio, sé una voz, no un eco. Bom, gente, depois desse vídeo, eu devo reforçar que nós vamos ouvir agora as boas práticas, né, que Cláudia, Fábio e Fernando também têm para apresentar sobre a potência da voz na experiência do cliente. Então, um bom evento para vocês. Agora eu chamo o Fernando. Fernando, a palavra é sua agora e um bom webinar para todos. Está no mudo. Perdão. Bom dia a todos. Espero que todos estejam despertos e prontos para falar sobre a potência da voz na experiência do cliente. Primeiro, agradecer a todos. Não vou citar nominalmente, porque provavelmente eu vou esquecer o nome de alguém. Então, a nossa audiência, a Miriam, enfim, a todos, novamente, não citar. Vou começar com uma breve introdução dos nossos dois convidados e a minha também. Me chamo Fernando Souza. Sou soteropolitano, não sei se todos sabem, mas soteropolitano é quem nasce em Salvador, Bahia. Sou baiano, mas um baiano paulista, digamos assim, já moro aqui há mais de 15 anos. Pai e marido, não necessariamente nessa ordem, importante frisar, vai que minha esposa está assistindo o webinar, é importante deixar isso claro. Pai do Arthur, marido da Tatiana. E as rugas da foto não me deixam mentir, que eu já tenho mais de 20 anos de experiência trabalhando no setor de tecnologia, nos últimos 16 já como engenheiro. Atualmente sou diretor de pré-vendas da Verbio, tá? E eu gosto de falar que quando se fala em pré-vendas, não é aquela pessoa que vai definir a solução, é aquela pessoa que vai junto com o cliente definir quais são as diretrizes, o que o cliente precisa, como que a gente pode alcançar os objetivos, tá? Este sou eu. Eu vou passar agora a palavra para os nossos dois convidados, primeiro a Cláudia, na sequência o Fábio, para que eles possam se apresentar também. Olá, bom dia a todos. É um prazer e um presente, né, estar aqui. Apesar de virtualmente, né, a gente faz uma conexão. Hoje nós estamos tão acostumados com o virtual que parece que nós estamos um ao lado do outro. Muito obrigada, Miriam, Garrido e toda a equipe pelo convite, a Verbio, e ao Fábio, né, por poder compartilhar ao lado dele essas boas práticas, né, aprender com ele, enfim, essa troca. Já estou há 30 anos no mercado, tenho larga experiência em relação a pessoas, venho de uma formação em psicologia, sou neurocientista, enfim, amo comportamento humano, e quando a gente pensa no cliente, é um ser humano, e a minha carreira toda, eu posso dizer que me dediquei a pessoas, tanto em áreas voltadas diretamente para pessoas, quanto em áreas voltadas para clientes. Estudo desde os meus 4 anos de idade, amo estudar, eu acho que a formação é algo valioso, aprendizado, conhecimento nunca é roubado, o restante, né, são bens e tudo mais, são passageiros, mas conhecimento é algo que praticamente eternaliza, e eu amo estudar, e é um prazer sempre aprender coisas novas, e por isso estar aqui, né, nessa webinária, para mim é um presente. Sou de seguros, né, atualmente estou na Mafre, como ouvidora e diretora da ouvidoria, e tenho, né, essa escuta, né, dessa voz do consumidor aí, do cliente, assim como a minha missão primeira e como meu propósito aqui de carreira, de função aqui na Mafre. E vai ser um prazer estar compartilhando e aprendendo com vocês. Fábio? Posso? Então tá. Acho que a parte não mudou aqui, tá? Do slide tá na Cláudia ainda, mas enquanto isso eu vou me apresentando aqui. Eu vou
brevemente fazer uma autodescrição. Eu sou um homem branco, eu tenho 39 anos, eu tô com o cabelo aqui, acho que de certa forma aqui baixo, tô com uma camiseta azul, tô de bermuda, esse é o legal do home office, mas aqui eu só tô passando aqui na minha parte superior. Ao fundo aqui tem uma imagem do BMG, que é um dos nossos espaços aqui do banco. Queria agradecer aqui, primeiro, o convite especial, Miriam. Vou fazer um depoimento aqui para a Miriam, porque eu acho a Miriam de um talento incrível, de uma sensibilidade gigantesca, um ser humano, assim, que eu acho que todo mundo deveria conhecer um pouco mais, assim, no aspecto pessoal mesmo. Eu queria deixar aqui registrado, Miriam, que eu te admiro demais, tá? Você é uma querida, é uma pessoa que batalha pelo setor, pelos segmentos, e seus eventos sempre são gratificantes aqui de participar. Então, antes de mais nada, eu só queria deixar isso registrado para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais, que você é uma ser humana muito incrível. Claudinha, que é parceira aí já de longa data, o Fernando aqui, que está conduzindo o nosso bate-papo. E eu sou, só para falar um pouco aqui de formação, eu sou advogado, me formei em Direito. Acabei que eu não segui muito essa atividade, eu não exerci basicamente aqui a profissão do direito ou advogado. Eu fui para uma área aqui mais de clientes, né, de experiência de clientes. A minha vida passada aqui inteira basicamente é feita por instituição financeira. Eu trabalho desde os 14 anos em banco, ainda no tempo lá que eu acho que existia office boy, eu acho que hoje essa profissão lá já foi substituída. Mas minha vida foi por banco, tá? Então já passei por Santander, Banco Real, BV, e agora no quase um ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 4 meses, eu estou aqui no BMG. Eu sou responsável por toda a cadeia aqui de atendimento do cliente, seja de primeiro nível, né? Toda a parte de atendimento ali em redes sociais, em saque, central de relacionamento. Também tenho a ouvidoria comigo, essa parte mais regulatória de Procon, Banco Central, Gov. Tem uma estrutura aqui voltada para qualidade. Eu também faço aqui junto com o time a pesquisa de NPS institucional do banco, né? Não só de atendimento, também de NPS. E também tem a parte de canais digitais aqui, que é uma estrutura que a gente chama de transformação digital. E estou muito feliz de estar aqui. E aí vamos passar que a gente vai batendo um papo aqui ao longo do evento. Obrigado, viu? Legal, Fábio, obrigado. Obrigado, Cláudia, novamente. Bom, para começar, eu queria mostrar para vocês, apresentar aqui 2 QR Codes que a gente fez, é uma pequena pesquisa, são 3 perguntas. No final do evento, no final do webinar, eu apresento o resultado, mas para a gente conhecer um pouquinho, entender um pouquinho como é que está o momento do mercado, entender o uso da voz com inteligência artificial na empresa de vocês. Vai ficar o tempo inteiro, eu vou passar nos slides, mas vai ficar o tempo inteiro embaixo aí do evento, tá? Então, quem precisar, quem perder agora aqui no slide, pode escanear também depois, tá? Então, são essas perguntas aqui. Qual o principal desafio da experiência do cliente no call center, né? E a gente tem também o que falta para incorporar uma solução de voz IA nas operações da sua companhia. São essas perguntas, tá bom? Falar um pouquinho, bem rapidamente, tá? Para a gente começar em si a discussão, a conversa com a Cláudia e com o Fábio. Falar um pouquinho, contar um pouquinho o que é a Verbio, né? Eu me apresentei, mas não apresentei a empresa. A Verbio é uma empresa que trabalha com soluções de inteligência artificial para voz, sempre utilizando o canal de voz como solução, principalmente para automação de call center, contact center, embora não limitada a isso, tá? Eu gosto sempre existe até uma coisa interessante que eu gostaria de falar, principalmente para a Cláudia, por conta da formação dela, da questão de psicologia e tal. Existe sempre aquela discussão, né? Inteligência artificial, eu, inclusive, já tive muito esse receio, acho que todo mundo já deve ter tido. Será que a inteligência artificial vai nos substituir? Eu tenho uma opinião muito particular que isso, na verdade, quem define o que a máquina vai fazer somos nós. Então, quem vai definir se a máquina vai nos substituir ou vai nos ajudar a disponibilizar mais tempo para a gente fazer outras coisas, somos nós. Então, isso é muito uma definição nossa, né? O que a gente quer, como que a gente quer utilizar a máquina. No caso da Verbio especificamente, o que a Verbio pensa? A Verbio pensa que a máquina, que é a inteligência artificial, pode ajudar a melhorar a experiência do cliente. Esse é o primeiro ponto. Melhorando a experiência do cliente, fatalmente você vai melhorar
você vai trazer retorno investimento, retorno financeiro também para a companhia, né? Mas não só isso, você vai manter o cliente vai estar satisfeito, isso vai passar para o próximo. Então, aqui a gente fala um pouquinho, a empresa tem mais de 20 anos, mais de 100 clientes ao redor do mundo, mais de 100 pessoas também ao redor do mundo, 11 nacionalidades. Enfim, eu vou passar muito rapidamente, eu só queria apresentar a empresa para que vocês conheçam a Verbio e o que a Verbio foca, né? Qual que é o foco da Verbio? Precisão, porque é isso que faz a diferença. Quando eu ligo para um call center ou quando eu tenho um áudio meu que está sendo transcrito, o que eu quero é que seja preciso. Porque o que eu quero é que resolva o meu problema. Se não resolver o meu problema, não faz sentido. Então, a gente sempre busca atingir pelo menos 90% de accuracy, de precisão no que a gente faz, tá? E aí, falando um pouquinho dos benefícios, né? Mais ou menos eu já falei. Então, você tem o cliente te vê de outra forma, você aumenta o NPS, você reduz o tempo médio de chamada, evita aquela coisa chata de que acontece, já aconteceu comigo, imagino que já tenha acontecido com todos vocês, que às vezes você está na linha, está no call center, demora muito para atender, e aí você precisa fazer outra coisa, está trabalhando, enfim, você tem que desligar a chamada e perde, então você aumenta a retenção das chamadas, não fica aquele negócio de transferir ligação para todo mundo. Melhora a eficiência operacional, e aí de novo, né, essas pessoas podem ser relocadas para fazer outro tipo de atividade, e, logicamente, toda empresa busca, não adianta a gente negar isso, o retorno sobre investimento. Isso é muito importante também, tá? Feito essa primeira consideração sobre a companhia, agora sim eu quero começar de verdade o webinar. Eu já começo com uma provocação, e essa provocação é para os dois. Como eu sou um cara chato, eu vou provocar os dois, vou provocar a Cláudia e vou provocar o Fábio. Eu vou colocar duas frases, essa primeira frase é do Steve Jobs, as pessoas não sabem o que elas querem até você mostrar a elas. Eu acho, o objetivo dele era em outro sentido, né? O Steve Jobs, quando falou isso, ele estava falando a capacidade da Apple de se reinventar o tempo inteiro e de criar produtos que o cliente não sabe que ele precisava, né? Vide iPhone, iPod, Mac, etc, etc. Mas eu acho que isso vale também para a experiência do cliente. O cliente ter um atendimento ok, tá bom, não pode ser ruim, nunca pode ser ruim, mas ok, passa. Mas quando ele é atendido de outra forma, no nível acima, isso faz diferença, faz muita diferença, a gente sabe que faz. E a outra coisa é por conta de serviço ao cliente pobre, ruim, os negócios perdido anualmente 75 bilhões de dólares. Esse número é de 2018, tá? Foi retirado de uma reportagem da Forbes. Eu procurei algum número mais atual. Não sei o número atual hoje, 2022, mas sei que a gente sabe que pelo menos algumas dezenas de bilhões de dólares são perdidos anualmente por conta disso. Em cima disso, vocês dois na experiência da MAF e do BMG, como vocês veem o atendimento ao cliente, né, atualmente? Qual a importância do uso da voz nesse atendimento e quais são as tendências e o que esperam do futuro? Deixo vocês completamente à vontade para falarem o que quiserem, começando pela Cláudia, na sequência o Fábio, por favor. Bacana, Fernando. Eu acho que uma pergunta, né? Tantas coisas assim em uma só questão. Eu concordo um pouco com o Steve Jobs em alguns negócios. Eu acho que realmente o cliente não sabe o que ele quer, né? Quando a gente pensa em seguros, as pessoas não têm experiências grandes, né? De passar por dificuldades de sinistro, por exemplo, né? De colidir um automóvel, graças a Deus por isso, né? Que a gente não passa tantos infortúnios na vida. Existem estudos, né, que dizem que durante uma vida toda nós temos em torno de 27 perdas. Sejam perdas de mudança de uma residência, então eu perco, né, aquela casa que eu gostava de alguma maneira, mesmo que eu vá para uma melhor. Eu fico longe dos meus vizinhos, dos meus amigos, tenho que mudar de colégio. Então, na vida a gente passa né, em torno, em média, aí, de 27 situações difíceis, né? Infelizmente, ultimamente, a gente passou por pandemia, enfim, tantas perdas, de fato, né, físicas, mas o consumidor ele não está acostumado com essa questão de dificuldades na vida dele. Então, quando a gente pensa em seguros, muitas vezes ele não sabe como lidar numa situação
de emergência, numa assistência, né, 24 horas, numa comunicação de um roubo, de um acidente. Então, eu entendo que nós precisamos atendê-lo de uma forma assim muito especial. É um momento assim de momento da verdade, de fato, né? Um momento de acolhimento que essa pessoa que entra em contato conosco, ela precisa ser muito bem acolhida. Ela precisa se sentir amparada, se sentir de fato cuidada, respeitada, né? E estabelecimento dessa confiança. Ela contratou um seguro conosco e ela comprou uma confiança, da qual ela pode ser consolidada ou não, e nós não temos tantas oportunidades de resgatar essa imagem. Então, o que eu vejo, né? Essa acolhida, essa voz, independentemente que seja por uma pessoa, ou que seja por uma máquina muito bem estruturada, muito bem preparada, né? Muito bem desenvolvida por um ser humano, não vai fazer uma diferença nesse sentido, mas tudo isso precisa funcionar de uma forma muito eficaz. A voz do ser humano, né, que não está bem, né, de um atendente, de um operador, que não conseguir fazer essa acolhida com essa voz, né? Eu gostei da apresentação do Fábio, né? Quando ele se apresentou, né? Eu sou homem e tal, estou de camisa azul, né? Camiseta azul e tal. Ele traz uma vida, né? Para quem está ouvindo ali, né? Faz toda a diferença esse acolhimento, né? Então, o ser humano, ele pode trazer algo que vai agregar muito ou desagregar. A atitude faz toda a diferença. Então, eu entendo que, assim, a voz ela é muito importante, independentemente que seja um ser humano ou que seja uma máquina, né? Muito bem preparada, muito bem estruturada. O que eu vejo? Nós temos nos acostumado com tantas coisas, né? Quando a gente vê essa questão de qual é a melhor criação que já existiu, né? Às vezes tem gente que fala assim, outro dia eu li, a caneta. Aí quando a gente fala, poxa, a caneta um dia não existia, não existia, né? Hoje a gente tem robôs, né, que limpam a casa, varrem o chão, a gente tem tantas máquinas, né? Que funcionam, o próprio carro autônomo, né? A gente tem tantas máquinas, né? Tem tanta evolução. Então, eu entendo que a gente vai ter cada vez mais, sim, a evolução das máquinas, da ciência. Eu acho que nós já estamos muito acostumados com isso, né? Hoje, o bebê já nasce, ele já consegue mexer no celular, ele consegue... a gente vê até gatinho, né? Às vezes a gente vê aqueles vídeos, né, de gatinho mexendo no celular, olhando o vídeo. Então, eu entendo que a máquina, a evolução da inteligência artificial, enfim, de robôs, a tendência é essa, veio para ficar, e o ser humano sempre vai ser importante, né? Porque as máquinas dependem do ser humano. Então, eu entendo que realmente muitos negócios, o consumidor, o cliente não sabe o que ele precisa, ele não sabe como usar, e outros negócios, né, eles sabem, e a gente tem que estimulá-lo, né, e superar essa expectativa dele. Então, eu acho que não dá para a gente generalizar, e eu também tenho uma percepção assim, que o consumidor, ele é transversal. Então, assim como ele é cliente do BMG, ele acaba sendo segurado da Mafre, cliente da Verbio, né, usa a consultoria da Garrido, enfim, é um cliente transversal, e a percepção que ele tem, né, a referência que ele tem de qualidade é transversal, não tem a ver com segmentos, ela não é verticalizada. Essa, em linhas gerais, a minha percepção. Fernando, eu imagino assim, primeiro para responder a pergunta, né? Eu acho que o humano, ele sempre, para mim, vai existir, assim, eu não vejo muito que se fala, né? Já acho que hoje até um pouco menos, mas já se falou muito assim, a máquina vai substituir o humano, a gente não vai ter mais atendimento humano.
Eu acho muito difícil que isso aconteça, assim, me parece que é uma história contada lá quando surgiu o CRM, assim, né, que você pensava que tudo ia mudar por dados e acabou e tal, e aí o CRM ajuda, e não acabou, né, assim, o atendimento humano. Agora, de fato, assim, a gente não pode negar que cada vez mais assuntos que a gente entende que não tem uma certa complexidade para o cliente entender, isso sim pode se deixar no sistema, né? Talvez nos robôs, nos bots. O cliente precisa só pegar uma fatura dele, ele precisa pagar o cartão de crédito, sei lá, tá sem acesso à fatura, você entra num botzinho, um chat, um WhatsApp, recebe a fatura e acabou, seu problema está resolvido. Agora, não, preciso me relacionar com o banco, preciso contestar alguma operação, ou entender uma transação aqui que eu não entendi direito, como é que chegou nessa conta, como é que eu faço a liquidação antecipada, de problemas mais complexos, né? Eu sofri uma fraude, imagina na Claudinha aqui, assim, de um sinistro, acho que você pode até fazer umas aberturas ali automatizadas, mas em algum momento você vai precisar conversar com a pessoa para entender um pouco mais e tal. Então, assim, primeiro ponto, eu acho que não, assim, eu acho que o humano, ele sempre vai existir, mas eu vejo o humano com uma tendência muito maior de problemas complexos, de alta complexidade, e quando você coloca talvez na máquina ali, né, na inteligência artificial, problemas que sejam com um grau de complexidade menor, não precisa de uma intervenção ali em fala. E aí, quando você estava fazendo a pergunta e a Claudia falando, eu fui pensando um pouco mais no passado, assim, para tentar trazer um pouco dessa resposta também. Acho que antigamente, lá, sei lá, pelos anos 80 ali, acho que um pouco antes do CDC, que foi ali em 90, quando você comprava um produto e por acaso ele tinha algum problema, né? Aparecia algum defeito, quebrou, queimou, sei lá. Você olhava e falava assim, putz, eu sou responsável por isso, eu que não prestei atenção. Quando eu fui lá na loja e peguei o produto, eu não vi que a porta estava quebrada, então isso é um problema meu. Assim, as pessoas não reclamavam disso, porque elas se sentiam responsáveis por um problema de algum produto adquirido, algum serviço. Quando a gente chega ali, acho que já é mais anos 90, que teve CDC, aí os saques, as ouvidorias um pouco mais para frente, ali no volta, acho que 2005, 2007, acho que o cliente ele ganhou um pouco mais de voz, né? Ele já sabia um pouco dos canais, ele sabia onde recorrer, ele tinha um pouco dessa noção. E agora eu vejo um consumidor totalmente empoderado. Assim, eu não vejo mais um cliente que não tenha uma fala. Com o advento de redes sociais, por exemplo, ou sei lá, escrever e-mail para alguém, entrar no LinkedIn de alguém, entrar em redes sociais. Então é muito fácil que hoje em dia você está no board, dentro de uma mesa de qualquer empresa, de qualquer companhia. Porque isso é fácil você conseguir na internet, isso é fácil você se manifestar. Então, acho que você acessa hoje qualquer CEO que você queira, que está com um problema na mesa, cara, você vai direto naquela pessoa, você vai direto num conselho de administração e fala que você está com um problema, que você não está sendo escutado, que o teu problema não está sendo resolvido. Então, acho que o cliente hoje ele é muito mais empoderado do que aquele cliente do passado que, quando comprava um determinado produto, falava que o problema era dele, basicamente, porque ele não prestou atenção. Então, quando eu olho para o futuro, assim, eu estou imaginando que o uso de inteligência artificial, ela pode potencializar muito, assim, o teu negócio, a tua estrutura. A gente faz bastante uso aqui dentro do banco, das ferramentas, e a gente tem diversos modelos, assim. Por coincidência, eu estava há 30 minutos atrás com um time aqui de qualidade, eles estavam me mostrando ali todo o roadmap de modelo de propensão implantado, que a gente está imaginando para 2023. Então, assim, a gente utiliza bastante, e eu vejo aqui, Fernando, que tem uma grande oportunidade, inclusive para vocês aqui de mercado. Eu acho que boa parte fala que tem uma baita inteligência artificial implantada, e quando você vai olhar na prática, não é bem aquilo, mas tem para uma parte da jornada, não tem para outra. Então, eu acho que isso ainda tende a se expandir muito aqui no Brasil, sabe? Eu acho que a gente tem ainda muito mercado para esse tipo de uso de dados, de ferramenta, e acho que é um grande potencial aqui para as empresas do segmento para tentar potencializar isso dentro das empresas. E aí, olhando para frente, sei lá, eu separaria talvez em 4 pilares ali, assim. Eu acho que a gente pode ter um atendimento muito mais preditivo e proativo, com o uso de dados, sabe? Assim, então, a Miriam está me ligando, eu conheço o perfil dela, eu sei quem é a Miriam, não é que eu conheço um grupo, eu sei o que ela quer. Então, eventualmente, a gente sabe que um cliente ou outro tem problema com o autosserviço. Por que para esse cliente eu já não coloco ele
como uma opção mais facilitada para falar com atendimento humano. E eu sei que tem cliente que não gosta de esperar para fazer o atendimento humano, porque ele já tem aqui um modelo, né, que a gente já consiga ver que é mais preditivo, que é de uso de tecnologia. Então, oferece tecnologia para ele primeiro. Acho que cada vez mais a gente tem que ter os agentes mais empoderados, sabe? A gente fala muito de empoderamento do atendimento. Acho que a gente até consegue fazer isso, de certa forma, bem, mas carece. Carece a gente como cliente, né? A gente está cansado de tentar resolver alguns problemas que as pessoas não têm autonomia, não têm empoderamento necessário. Então, acho que precisa passar muito por isso. Acho que as experiências que a gente chama, assim, tem que ser verdadeiramente omnichannel, sabe? Canais que tenha interlocução, que não tenha fricção de jornada. E por que não as nossas estruturas não sair de um eixo ali de custo, né? Basicamente, que é o atendimento, para um drive de negócio? Por que a gente não pode potencializar, já que a gente tem clientes na chamada e eventualmente, principalmente para banco, por alguns motivos eles têm problema de crédito ou financeiro, por que a gente não pode ajudá-lo também a sair dessa situação e às vezes ofertar produto? Então, acho que a estrutura de atendimento também tem uma reinvenção para dentro das organizações, que é como que a gente também potencializa negócio e não só fica uma área de custo, porque sim, é demais, né, gente? É bacana a gente falar, mas puta, a gente atende bem, papapá, papapá. No final do dia, a gente tem que também pagar uma conta para isso, né? Então, eu acho que toda essa parte de satisfação de clientes, ela pode vir com um negócio por trás. Então, quanto é que vale um cliente mais satisfeito? Quanto é que vale um cliente que é promotor da tua marca? Isso tem métricas, né? Você consegue fazer métricas para isso. Então, acho que é super importante também, assim, além desses pilares que eu falei de atendimento mais preditivo, agente empoderado, canais que têm uma interlocução boa, vamos sair também de uma área que é um drive de custo para potencializar negócio, né, na tua estrutura, que isso até facilita, né? Assim, quando você apresenta dentro da tua empresa as organizações que você também está trazendo dinheiro, é positivo, né? Você tem mais patrocínio, inclusive. Então, acho que é isso, tá? Legal, Fábio. Eu vou já fazer uma confidência primeiro. Eu também estou de bermuda. Essa é a grande vantagem do home office. Segundo, eu vou contar para Cláudia que no momento que ela falou que são mais ou menos 27 perdas durante a vida, eu comecei a contar quantas eu já tive para ver se já está perto de acabar. Eu queria pegar um gancho no que você acabou de falar, Fábio, para fazer uma pergunta, que é o seguinte. A questão da importância, né, do cliente para a marca, da forma como o cliente fala dessa marca, qual que é o feedback que essa pessoa dá para essa marca. Vou te dar um exemplo prático. Agora, em setembro, eu viajei, fui para o Chile e comprei a passagem através de uma agência de viagem. Meu primeiro nome não é Fernando, tá? Outra confidência aqui. E quando eu comprei a passagem, não observei, foi Fernando Souza, exatamente como está aqui no webinar. Faltou meu primeiro nome, e eu sei que isso é um problema. Entrei em contato com a companhia aérea, sem citar nomes, lógico, não tem porquê, mas enfim, entrei em contato com a companhia aérea, falei com alguns atendentes, eles pediram para que eu entrasse em contato com a agência de viagem, porque como eu tinha comprado pela agência de viagem, a agência de viagem tinha que fazer a correção, entrava em contato com a agência de viagem, não resolvia, enfim, passei o dia todo, isso eu só percebi na véspera da viagem, já quando fui fazer o check-in, tentando resolver, não consegui. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e muito preocupada. Então, eu fui dormir cedo, porque a viagem era bem cedinho no dia seguinte, e acordei mais ou menos meia-noite, preocupado ainda, pensando, oh meu Deus, é a passagem e tal. Resolvi ligar. Falei, vou ligar de novo no call center para ver se já resolveram, se está tudo certo, se eu posso viajar amanhã e tal. O que aconteceu? Aquele canal que deveria me atender não estava disponível, por conta da hora. Eu tive que fazer um workaround, digamos, né? Eu tive que pedir para falar com vendas, para eu explicar minha situação. Ainda bem que eu peguei um atendente que estava disponível e quis me ajudar, me transferir para outra área. Enfim, no final, eu consegui resolver lá pelas 4 da manhã, não dormi essa noite, mas tudo bem, faz parte. E conseguiu resolver. Só que isso ficou na minha cabeça. Não vou deixar de comprar passagens da companhia aérea? Não, até porque não tem tantas assim. Mas isso ficou na minha cabeça. E provavelmente vai ficar como uma parte da minha experiência por muito tempo.
em cima disso, e aí falando a questão, né, dos horários, porque é algo complexo, eu acho que é algo que dá para a inteligência artificial ajudar, auxiliar nós, seres humanos, né? A questão da automação em todos os horários, né? Como você vê, Cláudia, o quão importante é o cliente ser atendido, ser bem atendido no momento que ele precisa, seja a hora que for. A gente sabe que, sei lá, das 7 da manhã às 8 da noite, 10 da noite, 95% dos problemas vão estar nesse intervalo aí. Mas vai ter casos excepcionais fora desse horário. Como você vê isso na experiência do cliente, Cláudia, por favor? Olha, eu acho que é fundamental, né? Eu pactuo exatamente do que o Fábio falou, né? As pessoas decidem que canal interagir, precisa estar um omnichannel de verdade, tudo integrado e tudo mais. Eu acredito, assim, que as pessoas são únicas, as pessoas não são iguais. Nós somos únicos, né? Nós temos digitais diferentes, íris diferentes, voz diferentes, batimentos hoje comprovado de coração distintos. Então, nós somos únicos, nós somos totalmente diferentes. O ser humano, ele não é igual. E a gente tenta, né, por muitas vezes, até por uma comodidade, por uma necessidade, né, de pertencimento de grupo, da gente estar em grupos, né? Então, a gente classifica, né, clientes em millennials, em gerações. Eu não vejo assim, eu não vejo assim. Eu entendo que, assim, a gente tem pessoas mais 60, que são totalmente conectadas, totalmente digitais. Eu sou uma pessoa, assim, que não gosto muito de falar ao telefone, eu amo autosserviço. O que eu puder fazer sem falar ao telefone, né, eu prefiro um autosserviço. Eu gosto de falar ao telefone assim quando eu estiver com vontade de falar com um amigo, com um parente, compartilhar alguma coisa, mas não para resolver um problema. Se eu puder evitar esse contato telefônico, eu sou uma pessoa que evito esse contato telefônico. Então, o que eu vejo assim? Precisa estar disponível 24 horas? Precisa. As pessoas têm estudos, inclusive, né? Cada um tem um horário de funcionamento, né? Tanto é que essa questão de home office, de flexibilidade nas empresas é fundamental, porque nem todo mundo tem uma super disposição para acordar cedinho, trabalhar, né? Das 7 às 17, tem pessoas que são muito mais funcionais, né? O relógio biológico dela tem estudos, né? A neurociência prova isso, que ela funciona muito melhor à noite. Foi interessante, eu quando fiquei responsável, né, pela central de atendimento da MAF por 8 anos, e eu, né, entrei no lugar da dona Márcia, uma pessoa assim fantástica, incrível. E assim, o horário dela de funcionamento era muito mais tarde do que o meu, né? Tanto que a gente falava assim, o que ela passa naquele batom, né? Porque ela passava um batom 11 horas da noite e estava assim, com um pique total, né? A gente falava assim, o que tem nesse batom de tão especial? Então, assim, as pessoas, elas são muito diferentes. Então, a disponibilidade 24 horas é muito importante. Agora, financeiramente, né, como o Fábio bem colocou, a empresa ela precisa de uma inteligência, né, ela precisa de uma estratégia, de uma otimização dos seus custos. É uma doce ilusão dizer que nós vamos ter 24 horas, atendimento para tudo, 24 horas, com uma equipe de pessoas disponíveis, totalmente integrado, todos os canais. Isso não é realidade e nunca vai ser uma realidade, porque financeiramente é inviável. Então, a disponibilidade desse atendimento da empresa, assim como você contou a sua experiência, ela é fundamental. Então, eu entendo que é o consumidor que decide, ele tem autonomia para decidir que canal que ele quer usar, a forma que ele quer usar, quando ele quer usar, e nós precisamos ter a inteligência e a sabedoria para poder fazer uma gestão em que não impacte em custos e não reverta financeiramente para esse próprio consumidor, né? Quando a gente pensa em seguros, para que não reverta num prêmio, num pagamento de uma parcela do seguro dele. Não tem sentido algum eu onerar essa prestação de serviços. Então, eu entendo sim
que tem que ter disponibilidade e se eu preciso dessa inteligência para que eu possa disponibilizar a melhor ferramenta ou o melhor atendimento humano vinculado àquele perfil de cliente. Quanto mais eu entender o perfil do meu consumidor, entender as suas preferências, as suas facilidades, os seus interesses, as suas expectativas, muito mais conexão eu vou ter com esse consumidor, melhores benefícios todos, né, stakeholders terão. Essa é a minha percepção. Muito bom. Eu queria te perguntar, Fábio, em cima um pouco do que a Cláudia acabou de falar, né, sobre a questão de cada um quer ser atendido de uma forma, num horário específico, etc. Como que você vê, pode falar da sua experiência particular aí, como você vê a questão da automatização dos canais? Você enxerga da mesma forma que a Cláudia? Talvez seja interessante especificar quais são os clientes que utilizam esse tipo de serviço ou não? Ou você vê de uma maneira mais geral? Qual que é a sua opinião? Fernando, eu acho o seguinte, a Cláudia falou um ponto ali que eu achei interessante, assim, de tentar achar qual é o canal preferido pelo cliente, né? Às vezes o Cláudia falou, putz, eu gosto de me autosservir, ou outro, para alguns momentos, nem tanto. Eu vou dar um exemplo, assim, porque acho que realmente é um grande case, assim, pelos segmentos que eu já passei, pelos bancos que eu já passei, né, da instituição financeira. Eu acho que o BMG tem um canal que é muito potente, que é o WhatsApp aqui do banco. E o BMG predominantemente, né, são clientes que têm uma maior idade, né, assim, são clientes que são aposentados, que eventualmente têm mais dificuldade com tecnologia, e por isso tô colocando aspas aqui, porque eu quero fazer depois um apanhado sobre isso. Mas a gente tem por volta de 2 milhões de interações aqui por mês de clientes que procuram o nosso WhatsApp. É super alto, tá? Se eu não tivesse esse canal do WhatsApp, eu não teria assim, a minha central seria 5 vezes maior do que é hoje. E a retenção gira ali por volta de 90%, às vezes dá 92%, aí esses 8%, 7%, às vezes até 10% transborda para o humano quando você não consegue entender ou resolver. Mas é onde eu falava um pouco sobre tirar problemas de baixa complexidade do humano, de alta complexidade da ferramenta, né? Deixar problemas que podem se resolver e deixar de alta complexidade no humano. Quando você não consegue resolver esses 10% eventualmente, você deixa para que um atendente fale. Mas se você pensar que tem 2 milhões de clientes por mês utilizando essa ferramenta e se servindo, tá? Porque quem quiser testar e tiver algum produto, assim, vale a pena, porque eu acho que de fato é um grande case mesmo, tá? Assim, retenção absurda, mais de 90% de satisfação quando encerra ali o atendimento. Só que tem uma história também que acho que tem um pouco mais até assim, voltado para ser mais humano, de trazer aquele atendimento mais humanizado, que está muito ligado aos operadores que você tem disponíveis, né? A gente aqui no BMG tem muito forte a questão de patrocínio de times, né? Então vocês já devem ter visto Corinthians, Galo, todos os times que a gente patrocina aqui dentro do banco tem um apelo muito forte a torcedor. A gente fez uma mexida aqui no começo desse ano, dentro do primeiro trimestre, que a gente contratou torcedor do time. Então, se é um corintiano, ele está atendendo lá o corintiano, o Galo está atendendo o Galo, para atender isso. E é muito legal, assim, para você ver o jeito que tem uma acolhida, porque às vezes tem um jogo ali, aí o próprio operador já fala, olha, hoje, putz, tem jogo aqui, que é uma final, tal, papapá. Aí o cara do outro lado fica extremamente surpreso, fala assim, pô, não é verdade. Aí ele já entra naquela sintonia ali com o operador. Cara, o atendimento é outro, a NPS tem X pontos maior do que o público que é convencional. Uma outra iniciativa que a gente colocou também aqui, a gente contratou 50 pessoas acima de 55 anos. Isso foi por uma forma até de um programa de inclusão mesmo. A gente observou na pandemia que teve um índice de desemprego do público mais idoso, né, que tem mais experiência, foi muito maior do que, sei lá, a garotada, pessoal mais novo. E a gente fez uma acolhida aqui desse público, mas não só por acolhida, porque sabem atender bem, tem muito mais experiência que
a pessoa lá que está com 18, 19 anos lá no atendimento, por vida, tá, gente? Não estou dizendo, estou falando por passagem mesmo, assim, de questão de, eu brinco às vezes de cabelo mais branco, né? Então é experiência. E a NPS desse público, que tem acima de 55 anos, também é muito maior do que o outro público. E a gente pegou essas pessoas que têm essas 55 pessoas que nós contratamos, a gente colocou para atender o público mais vulnerável, que é aquele que tem mais dificuldade, aquele que não consegue realmente no humano. Então, quando a gente identifica esse público, já cai nesse grupo específico de atendentes ali, e é outra coisa, sabe? Assim, você gera muito mais empatia, você sabe o problema do outro lado. É gratificante até ouvir assim, as ligações, porque você vê que além de um trabalho de inclusão social, a gente também está resolvendo bastante problema ali do cliente que é mais vulnerável, né? Que tem mais dificuldade de entendimento. Então, acho que é isso, assim, acho que passa bastante por isso, Fernando, assim, de segmentar, de botar o cliente no canal correto, e óbvio que sempre respeitar, né? Se ele quiser ir para um atendimento humano, é isso, ele tem que ir para lá. Antes da gente seguir, se eu não perdi nada, eu acho que se faltou um comentário. Você comentou assim, olha, de maneira geral, o BMG é conhecido, aliás, na verdade, os bancos que trabalham muito com consignado são muito conhecidos por ter um público mais idoso e por conta disso já se associa automaticamente de que não gostam de tecnologia, que não querem falar com a máquina, e você falou que tinha uma informação a dar em cima disso. Perfeito. Desculpa, é verdade. Assim, essa informação passa por um pouco daquela do WhatsApp que eu falei, que tem 2 milhões de clientes interagindo por mês. A gente tem um autosserviço aqui, que eu acho que está dentro do benchmark de mercado, que é por volta de 80% que os clientes se autosservem. Por volta de 60% do nosso público, ele utiliza já canais digitais, então chat, WhatsApp, todos os nossos bots, e por volta de 40% ali telefone. Isso, se pensar 2 anos atrás, era inverso, tá? Era 60-40, isso mudou. A gente também tem a nossa assistente virtual, que é a Duda, né, que a gente chama aqui quando precisa de algum atendimento. Atende ali por volta também de 500 mil de interações por mês. E o grau de satisfação com esses canais são bastante elevados, tá? Sempre acima ali de 90%. Então, acho que às vezes a gente tem alguns mitos, né, de falar, mas o público idoso e tal. Mas, cara, assim, tá todo mundo muito conectado hoje, né? E teve um ponto da pandemia que forçou, basicamente, né, essa questão da digitalização. Não teve atendimento humano por muito tempo. Eu penso aqui pelo meu pai, por exemplo, assim, ele não pedia antigamente, sei lá, um carro de aplicativo. Hoje, felizmente, ele sofreu um sinistro, ele está se virando com o carro agora de aplicativo, né? Ele está pedindo muito esse tipo de situação. Antes eu não sabia pedir um iFood. Cara, hoje ele utiliza muito o iFood. Então, assim, também deu uma acelerada isso, né? Mas às vezes, o Fernando, tem uma falácia assim do público idoso, ele não vai entender o autosserviço lá. Eu acho que tem que deixar disponível. Você tem que contar para ele para que serve. Se ele utilizar e gostar, ele passa a ser um heavy user. Se ele não, tudo bem, vai para o humano, né? Mas tem uma falácia aí do público mais idoso que não gosta de tecnologia. Às vezes a gente observa totalmente ao contrário. Eu tenho para mim que todo consumidor ele quer ser bem atendido. Todo consumidor quer. Se for com humano, ótimo. Se for com robô, ótimo. Ele quer ser bem atendido. Então, se for rápido, resolver meu problema, é isso que eu quero. Eu não quero ficar, acho que ninguém quer, né? Ficar transfere para um, transfere para outro, ninguém resolve meu problema, ninguém sabe como resolver, isso é o pior de tudo. Eu vou começar já já tem várias perguntas interessantes da nossa audiência. Eu já agradecer a todos. Eu vou começar com uma porque também é uma questão minha, né? Eu queria saber, é uma pergunta do, deixa eu achar, Paulo Capoletti, da Replicante. Para os dois, né? Fábio e Cláudia, vocês tiveram alguma experiência utilizando centrais com bot receptivo? Com voz receptivo? Primeiro a Cláudia, por favor. Sim, inclusive aqui na Mafre, né, nós temos bots também. Não usamos para todos os serviços pela particularidade, né, pelo próprio perfil do nosso negócio, mas para coisas muito mais simples, com pouca complexidade, a gente sim utiliza bot. É interessante, né, essa questão dessa experiência. Eu já tive algumas experiências e
não consegui, né, do ponto de vista fora da Mafre, tá? Eu como consumidora em outros segmentos, eu não consegui um processo completo com um bot, com um robô, sem uma intervenção humana, né? Até porque, assim, eu não, como eu coloquei, né, eu não tenho essa prática de fazer contatos, né, com centrais. Eu procuro fazer tudo em autosserviço, né? O que eu vejo, assim, a experiência, ela precisa ser aprendida, né? Do ponto de vista, eu aqui, como Mafre, essa questão da gente usar a potência da voz, né? Essa questão, como o Fábio colocou, né? Dessa escuta, dessa conexão que ele identificou, né? Das pessoas com mais de 55 ali atendendo, essa conexão que é feita, assim como os torcedores, né? Com seus próprios times, enfim. Essa conexão, essa escuta, né? Seja em monitoria, a gente tem aqui, que a gente chama de escuta estratégica, né? A gente pega várias ligações, a gente tem um programa chamado Sentindo na Pele, em que a gente faz escuta de ligações com executivos mesmo, para que essa voz seja ouvida, seja ecoada, né? E a gente percebe que tem muitas oportunidades quando a gente faz um processo de escuta estratégica, faz um processo de monitoria, a gente percebe que a gente tem como evoluir muito mais nesse atendimento. Eu vejo assim, a gente tem muitas oportunidades do ponto de vista de mercado, como o Fábio já bem colocou. Temos como aprimorar o atendimento. Eu acho que o nosso mercado é um mercado extremamente potencial, né? Então, eu acho que não é só a voz do consumidor aí que é potencial, mas o mercado é potencial. E a experiência, eu não posso dizer, Cláudia, de ter tido uma experiência 100%. Eu posso dizer assim que eu tive uma bem-sucedida com um laboratório, que é um laboratório que eu gosto muito, um laboratório que eu uso. Eu consegui assim ter um autosserviço ali totalmente eficaz. Mas eu não sou uma pessoa que busca esse contato de uma forma contínua. Não faço isso. Eu pessoalmente. Legal, eu vou... Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Infelizmente mesmo, porque o papo está muito bom. Mas eu vou fazer mais uma pergunta antes da gente encerrar, tá? Uma pergunta do Fábio Bittencourt, do Carrefour. Ele agradece a gente, né? Poderiam compartilhar conosco quais são as principais métricas que vocês utilizam? Posso tentar ajudar nessa resposta? Vamos lá. A gente aqui, Fábio, vou falar talvez do BMG, mas um pouco de mercado também, né, sobre métricas. Eu, de fato, acho que é muito importante, tá, assim, ter métrica de satisfação. Eu já vi uma pesquisa que boa parte das empresas não utilizam nenhum tipo de métrica ou metodologia para medir a satisfação de clientes. Aí fica muito da tua percepção, né? Mas assim, eu acho que talvez a que é mais comum de mercado hoje em dia é NPS, apesar de ter banalizado, né? Assim, hoje parece que até virou uma moda de dizer que tudo existe uma NPS e tal, mas eu acho que ela bem utilizada, ela dá bastante insumo para que você trabalhe causa raiz, né? Para entender o que você está fazendo bem, o que você não está fazendo, detratores, neutros. Acho que tem também a própria CSAT, que te dá ali da parte mais transacional. Tem aquelas próprias de transferência para URA, se o problema não foi resolvido. Tem uma que eu gosto, assim, tá? Bastante, que é no final dos atendimentos, ou quando você encerra, você pergunta para o cliente, seu problema foi resolvido? E aí é um sim ou não. Acho que a partir dali você consegue ter bastante diagnóstico, tá? Assim, mas tem outras, tem de esforço do cliente. Eu vou, até por questão de benefício do tempo, eu não sei se vai ter mais perguntas. Se quiser, depois a gente pode explorar um pouco mais aqui, mas se pudesse resumir uma assim, acho que além de NPS, né, que traz bastante insumo, é perguntar para o próprio cliente se o problema dele foi ou não foi solucionado. Legal. Tem uma boa notícia. Nós ganhamos mais uns minutinhos da Garrido. Obrigado. Obrigado, Miriam, de novo. Eu acho que foi por conta do que você falou no início, Fábio, que você gosta muito dela, que ela é muito agradável. Muito obrigado, Miriam. A pergunta é da Natália Chaves, né, do Bradesco. Falando um pouquinho da questão da área da qualidade, né?
Você falou sobre a qualidade e também sobre o modelo de propensão. Pode falar um pouco mais como funciona? Posso sim. A gente tem toda uma parte aqui de extração de dados. Eu acho que a estrutura de atendimento por si só, ela é uma mina de informações. Assim, não puxando o saco para o nosso lado aqui, imagino que tem bastante gente aqui da estrutura de clientes, mas eu vejo assim, como o grande petróleo está dentro da estrutura de atendimento. Porque ali você escuta o cliente, né? Você sabe o que está acontecendo ali com ele. E a gente, através desses dados, assim, explicando de uma forma bem simplista, tá? Através dos dados, a gente potencializa isso aqui dentro das nossas estruturas de ferramenta e sai alguns diagnósticos ali, assim, para entender se quando a Cláudia me liga, por exemplo, ela é uma propensa a entrar com ação judicial, ou ela é uma propensa aqui para dar um NPS ruim para o banco, ou ela é uma propensa para sair daquela ligação e ligar novamente, porque ela demonstra certa insegurança, ou a gente aqui como operador demonstra certa insegurança para passar uma informação, e aí se ela ligar de novo vai gerar um custo. Então a gente tem alguns modelos aqui, tá? Assim, mas são modelos voltados mais para entender pontos que podem ser detrator de atendimento para melhorar a satisfação do cliente, como esse, por exemplo, potencializar NPS, ter monitorias automatizadas dos atendentes. Quem aqui não passou pela fase, vamos pegar lá 4 monitorias e não sei o que, depois a pessoa tem uma nota. Cara, você tem que fazer isso para 100% do atendimento das pessoas, porque pode ser que você pegou ali alguma coisa, apesar de ser aleatória e ter certo grau de confiança, mas não sei, pode ser que você pegou alguma coisa com viés, não sei. Então, acho que tem monitoria de atendimento, né, para saber como é que está o teu atendimento. A gente tem aqui muito para clientes que podem ir para um Bacen, que podem ir para uma segunda instância, clientes que nem esse que eu falei de entrar com propensos. E aí, eu acho que o legal é assim, o modelo ele não é tão complexo de criar, tá? Se você pegar as pessoas especialistas aqui, o Averbio, o Fernando, eles vão saber criar isso aqui perfeitamente. O legal disso é onde você coloca, né? E depois o que você faz com isso. Vou citar um exemplo aqui que eu falei ali, que eu acho que é o atendimento do futuro, né, que eu estava falando, para a gente sair de um drive de custo para um eixo mesmo de negócio, né? A gente fez um modelo aqui recente de quem são os operadores que no final, ou porque dá para fazer um cross-selling, conseguem vender mais. Que tipo de termos que ele utiliza. Então a gente descobriu lá que até, sei lá, 1 minuto da ligação, se ele usar X palavras, ele converte mais, sei lá, 60% maior do que o que não faz isso. E aí a gente aplica isso em treinamento. Então, essas são as palavras que você tem que usar, isso é abordagem. Ou, por exemplo, de um NPS que foi ruim, como é que você aborda o cliente diferente, que termos que você tem que utilizar para você passar segurança para o cliente, para que ele não volte a ligar. E isso vai reduzindo o custo, vai aumentando satisfação. Então, acho que quando eu falava lá de atendimento preditivo e proativo, passa muito por isso, tá? De aplicar dados em cima do atendimento. Atendimento das estruturas tem que utilizar dados, assim, a gente tem que criar modelos, porque senão a gente fica sempre naquela história, TMO, TMA, e, putz, não é isso que vai sair do lugar, né? Mais uma, e agora sim a última, essa vez para a Cláudia, é do Emílio Vieira. Ele fala que ele tem a percepção de que os clientes preferem primeiro o contato humano e, na sequência, se precisar, o robô. Que os robôs fiquem escondidos, né, diminuindo o TMO, e aí sim, complementando com o robô. Vocês concordam ou discordam dessa ideia? Vocês acham melhor o robô como primeiro contato e depois o humano como primeiro contato, depois o robô? Cláudia, por favor. Olha, eu entendo assim que, né, eu volto a reforçar essa questão que as pessoas são diferentes, são distintas. Eu acho que os dois modelos podem funcionar, e vai depender do perfil realmente, né, desse cliente, desse consumidor. Como eu citei, né, anteriormente, eu já tive um autosserviço em que foi totalmente um autosserviço, um robô e completo, né, o serviço nesse atendimento, nesse laboratório. E já teve caso em que você vai fazendo todo um atendimento, um agendamento de consulta, às vezes médica, né, que é uma coisa assim básica que um ser humano pode fazer.
mas que você pode passar todos os dados, né, no WhatsApp mesmo, né, das clínicas, a maioria já tem esse atendimento por WhatsApp, você passa todas as informações, e às vezes o humano ele entra apenas se houver necessidade, né? Agora, quando, Emílio, a gente está falando de um atendimento numa situação de risco, né, numa assistência 24 horas, né, uma gestante no meio de uma estrada, parada com o carro ali, à noite, ela tem que falar com o ser humano, né? Ela precisa desse acolhimento, né? Ela precisa, vai falar para uma emergência. Então, o ser humano ele precisa estar em primeiro, e não dá nem para você depois passar para um robô numa situação dessa, né? Porque a gente já teve experiências incríveis, né? De socorrer pessoas, de nós acionarmos o resgate. Porque ele não lembra o número do resgate, né? Ele está lá com a informação do seguro, ele tem o número do seguro, não consegue nem lembrar o número do resgate, entrar em contato conosco e nós pedirmos o resgate para fazer esse atendimento, né? Ajudar, localizar onde ele está, dele falar assim, olha, eu não sei onde eu estou, ele está dentro do carro, o carro, né, capotado ali, ele de ponta cabeça, e a gente olha onde, né, quanto tempo, compartilha sua localização, enfim, fazer um acolhimento que vai além daquilo que a gente faria num seguro. Então, vai depender da necessidade, vai depender do ser humano, vai depender do serviço que ele quer contratar, vai depender do momento dele. Então, eu não consigo te precisar, olha, tem que ser desta forma. Eu entendo que não tem essa rigidez. E por isso, essa importância dos dados que o Fábio colocou. Os dados têm que trabalhar a nosso favor, a gente tem que ter dados, tem que ter informação para ter essa inteligência de oferecer aquilo que é melhor para aquele consumidor e tirar, né, essa questão de um posicionamento de custo para uma questão de resultado de negócio. Então, essa inteligência é humana. São seres humanos que precisam planejar, precisam estratificar e usar, né, dos recursos tecnológicos aí para essa disponibilidade de informação, mas é o ser humano que precisa usar dessa inteligência. Muito bom, muito obrigado. Bom, primeiro agradecer imensamente a presença dos dois. Eu por mim ficaria aqui 2, 3, 4 horas, mas a Miriam já me avisou ali, ó, já foi. Queria pedir para passar aqui o PowerPoint, eu só queria deixar os meus contatos, na sequência eu passo a palavra para os dois poderem se despedirem, fazerem suas considerações finais. Esse é o meu contato, a Marina é a nossa diretora de vendas, infelizmente ela teve um problema de saúde e não pôde estar aqui com a gente hoje. O QR Code são os nossos LinkedIns, tá? Se alguém quiser conversar, enfim, qualquer assunto, seja inteligência artificial, seja voz, seja vida, seja política, seja Copa do Mundo, estamos aqui, tá bom? E eu queria também, um último slide, deixar aqui com vocês, que é esse aqui, que a Verbio, ela tá com uma promoção de fim de ano. Eu acho, e eu queria já deixar isso bem claro, eu acho que é importante a gente entender, né, sempre, como é o caso, como que bem falou a Cláudia e como bem falou o Fábio, cada caso é um caso. Vai ter caso que a automação, sei lá, 100% perfeito, por conta do tipo de empresa, 50%, 20%, 10%, enfim. A ideia da inteligência artificial é sempre ajudar, tá? Então eu deixo aqui, a gente está com essa promoção de fim de ano, se alguém quiser, entre em contato comigo, entre em contato com a Marina. Dito isto, voltamos para os nossos grandes palestrantes. Eu passo primeiro a palavra para a Cláudia, para ela se despedir, e na sequência o Fábio, por favor. Muito obrigada aí por essa oportunidade, por essa troca, né, por tantos insights, né? A cabeça está borbulhando aí de tanta reflexão, né? Vou assistir depois novamente para reter tudo aquilo que nós conversamos aqui e pensar muito mais. Muito obrigada, Miriam. Obrigada aí, né? Você, como o Fábio bem colocou, uma pessoa especial, uma pessoa assim de muito apreço. A gente tem um carinho por você assim tremendo, né? Na sua pessoa, enfim, na profissional, no talento que você é, no legado que você tem deixado para esse mercado.
e por fazer parte da nossa história, né? Muito obrigada. Fernando, obrigada aí por essa oportunidade, por esse bate-papo, né? Por conhecer a Verbio, por fazer-nos pensar, né? Refletir estrategicamente, principalmente no final de ano, né? A gente tem que fazer muitas reflexões para o próximo ano. E Fábio, você é sensacional, um talento, eu admiro muito, demais, demais, demais. E fiquei lembrando da nossa primeira palestra juntos, presencialmente, lá no Bacen, e sensacional, olha, muito bom estar com vocês. Um presente para o meu dia, para a minha história. Obrigado, Claudinha, Miriam, Fernando, assim, foi um prazer estar aqui com vocês e se alguém quiser me achar aí no LinkedIn também, precisar tirar alguma dúvida mais específica, eu fico à disposição. E super agradecer aqui, é um papo leve, sempre muito gratificante, passa muito rápido, né? Que dá vontade de ficar muito mais, você teria tanta coisa para falar, mas eu estou sempre à disposição, tá? Então, super obrigado e parabéns aí para todo mundo, Fernando, Miriam, Claudinha, muito obrigado. Agradecer mais uma vez a vocês, a nossa audiência, e agora eu passo a palavra para a Miriam. Também queria dizer, Miriam, que é recente, mas a minha admiração por ti também é a mesma dos dois, tá? Por favor. Ai, como fazer o encerramento desse webinar com essas palavras maravilhosas aí de vocês, enfim, vocês me emocionaram. Fábio no começo, Cláudia agora no final, Fernando, muito, muito, muito obrigada. Mas eu quero dizer que acho que essa integração que a gente tem é porque nós estamos trabalhando pela mesma causa, né? Que é o cliente, que é para que ele tenha a melhor experiência possível, seja com tecnologia da Verbio, seja com a visão humanista da Cláudia, seja com processos, como o Fábio bem colocou, seja com inovação, porque todos vocês estão muito preocupados em satisfazer o cliente. E é isso que a gente sentiu durante essa 1h10, aí a gente esticou um pouquinho, porque nós começamos um pouco atrasados. Quero agradecer demais a audiência, as perguntas que vieram super pertinentes no chat, e dizer para vocês que a partir da próxima semana, este webinar estará no YouTube da Garrido, disponível para aqueles que não puderam assistir completo, para poderem acompanhar e aprender muito mais com estas personalidades que estiveram aqui. Vocês três são brilhantes. Amei esse evento. Vamos ver se a gente repete aí no próximo ano. Aliás, eu quero dizer que nós vamos realizar já vários webinars para 2023, já tem 2 fechados, logo a gente vai anunciar as datas, tá bom? Muito obrigada e um bom final de ano, né? Porque vocês provavelmente não vejam mais. Um beijo para todos. Obrigada, gente. Um abraço. Um abraço.